A cena então muda para a nova casa da família. O clima por lá era completamente tranquilo. Todos aproveitavam o sol enquanto faziam um agradável piquenique ao ar livre, finalmente desfrutando de um bom momento de paz. Sentada à sombra de uma árvore, a mãe de Lucinha conversava com os parentes que ainda estavam na terra. Aliviada, ela descobriu que todos já haviam terminado de arrumar as coisas e estavam indo a caminho do novo planeta. Sorrindo, ela comentou consigo mesmo que, quando eles chegarem, finalmente deixaria de passar os dias entediadas sem ter o que fazer. Enquanto isso, Hinata incentivava seu pai sem parar. Animada, ela dizia que ele precisava aguentar firme por mais algum tempo. Afinal, se tornar um mestre do 7º nível parece estar cada vez mais próximo. O pai apenas sorri e responde que, quando era jovem, até mesmo sonhar em alcançar o nível de grão-mestre parecia um absurdo. Como o tempo realmente muda as coisas. Não muito longe dali, Fubuki avalia toda a construção da nova cidade. Milhares de robôs trabalhavam sem descanso, erguendo residências, instalações e toda a infraestrutura necessária para que a família tenha um novo lar. A eficácia era tão absurda que, em pouco tempo, já era possível enxergar o formato de uma pequena cidade surgindo diante deles. Cada um segue ocupado com sua própria tarefa, e por um momento tudo parecia absolutamente perfeito. Mas essa tranquilidade dura pouco. De repente, o céu começa a mudar. Nuvens se acumulam vindo de todas as direções, enquanto incontáveis feixes de luz descem do firmamento, formando um gigantesco túnel de energia sobre a região. Ao ver aquilo, Hinata imediatamente acredita que seu irmão mais velho acabou de alcançar mais um avanço em seu cultivo. Poucos segundos depois, uma quantidade gigantesca de energia começou a inundar toda a área. Para a surpresa de todos, aquela energia poderia ser absorvida. Foi então que algo chamou a atenção na floresta próxima. Escondido atrás de uma árvore, um homem das cavernas observava a família em completo silêncio. No instante que vê aquele fenômeno celestial, seu rosto perde completamente a cor. Um suor frio escorre por sua testa. Sem pensar duas vezes, ele se vira e dispara a floresta dentro, fugindo em puro pânico. A cena então muda para Lucian. Como era de se esperar, todo aquele fenômeno havia sido provocado por ele. Ao abrir lentamente os olhos, Lucian imagina que tudo aquilo estava provavelmente relacionado à sua recém-desperta aptidão para o cultivo. O problema era que ele ainda não fazia ideia se sua aptidão era considerada boa ou completamente monstruosa. Com um simples movimento de mão, várias pequenas esferas começaram a flutuar diante dele. Graças às memórias de Qianshu, ele sabia que as raízes espirituais são divididas em 9 graus diferentes e que cada grau possui diversos níveis responsáveis por determinar a velocidade do cultivo de uma pessoa. Qianshu, por exemplo, possuía uma aptidão do 2º grau e apenas nascer com esse talento já havia sido suficiente para provocar um fenômeno celestial. Mas Lucian percebe rapidamente que sua capacidade de absorver a energia do universo supera aquilo em centenas de vezes. Mesmo assim, o verdadeiro choque nem era isso. Apenas aquele manual de cultivo já havia lhe proporcionado uma surpresa gigantesca. Com uma velocidade absurda de absorção de energia como essa, nenhuma técnica marcial sequer chegava perto de competir. Mesmo que ele nunca consiga fundir perfeitamente os dois sistemas de poder, bastaria cultivar esse método em paralelo para alcançar o 11º nível. Enquanto continua absorvendo a energia, Lucian percebe outra mudança inesperada. Agora que sua raiz espiritual havia despertada, sua célula imortal começou a absorver toda a energia refinada através do manual. Em apenas um instante, uma pequena esfera branca do tamanho de um ovo surge dentro de seu corpo, mas ela não para de crescer. Rapidamente, alcança o tamanho de uma melancia. Lucian já começa a se perguntar se toda aquela coisa não vai simplesmente explodir seu abdômen. Felizmente, a esfera não lhe causa dor alguma. Ela apenas continua aumentando de tamanho. 1 metro, 2 metros, depois dezenas, centenas, como se não tivesse absolutamente nenhum limite. O mais estranho é que, independentemente do tamanho daquela esfera, seu corpo parecia acomodá-la com total facilidade. Nesse momento, Lucian começa a suspeitar que aquilo talvez seja o famoso núcleo dourado dos cultivadores. Mas algo definitivamente estava de errado. Segundo as memórias de Qianshu, o núcleo dourado de um cultivador comum possui apenas o tamanho de um ovo, ou, no máximo, de um punho fechado. Ninguém jamais havia ouvido falar de um núcleo dourado crescendo até proporções tão absurdas. Tudo aquilo parecia completamente fora do normal. Afinal, normalmente o núcleo só avançava para o estágio seguinte depois de acumular energia suficiente. Agora, Lucian já nem sabia dizer se o problema estava no manual ou nele próprio. Antes que pudesse chegar a qualquer conclusão, seus pensamentos são interrompidos. A esfera continua crescendo sem parar. A energia do universo invade seu corpo continuamente. E nesse ritmo, Lucian briga consigo mesmo que, se um dia resolvesse cuspir seu núcleo dourado, talvez acabasse torcendo uma esfera do tamanho de um planeta inteiro. Nem mesmo Qianshu, que também havia tentado cultivar os dois sistemas ao mesmo tempo, produziu algo sequer parecido. Na verdade, comparado ao que estava acontecendo agora, aquele sujeito parecia incrivelmente comum. Isso fez Lucian se perguntar qual era a verdadeira razão para a tamanha diferença. Mesmo assim, ele apenas suspirou fundo. Talvez tivesse outra pessoa tentando trilhar esse mesmo caminho. Ele simplesmente se recusa a acreditar que seja o único tentando fundir os dois sistemas de cultivo. Mais cedo ou mais tarde, ele certamente encontraria alguém igual a ele. E quando esse dia chegar, os dois poderão trocar experiências. Afinal, para Lucian, o verdadeiro avanço nasce justamente da troca de conhecimentos. Dentro do reino dos sonhos, ele percebe que seu poder da origem aumenta de maneira assustadora. Lucian então
então levantam a hipótese. Talvez, após a destruição do universo dos cultivadores, o poder da origem tenha se espalhado por todos os cantos, acabando ligando as mais diversas heranças deixadas para trás. E aquele manual seria apenas uma delas. Se essa teoria estivesse correta, então qualquer pessoa que praticasse esse método poderia receber uma pequena fração desse poder da origem. Ao perceber isso, Lucian decide investigar esse mistério muito mais fundo. Enquanto isso, a cena corta para o setor I1. O grande torneio finalmente havia chegado ao fim. Toda aquela empolgação e o enorme alvoroço desapareceram com o passar dos dias. Agora, o local havia se transformado em um enorme ponto turístico, recebendo visitantes vindo de inúmeros setores estelares. Entre essas pessoas, porém, dois homens chegaram ao local com intenções completamente diferentes. De repente, uma pedra verde na mão de um deles começa a emitir um brilho intenso. Sem perder tempo, ele afirma que a aura do jovem mestre desapareceu exatamente naquele lugar. Os dois voltaram seus olhares para a arena. Em silêncio, observa atentamente tudo ao redor. O 12º irmão comenta que a chama da alma se extinguiu completamente. O sentido divino também foi rompido. Isso confirmava completamente o relato do servo. Os dois ficaram completamente abatidos. Um deles relembra que, em sua vida passada, o mestre possuía inúmeros herdeiros. Porém, depois da reencarnação, menos de um em cada 100 consegue sobreviver. Por isso, cada herdeiro restante se tornava muito mais precioso. O jovem mestre, principalmente, tinha um valor incomparável aos olhos do mestre. Infelizmente, quando eles receberam essa notícia, já era tarde demais. O jovem mestre havia morrido. O homem fecha os punhos com força. Seu olhar se enche de intenções assassinas, tão intensa que o próprio ar parece ficar mais pesado. Afinal, como ele explicava aquilo para o mestre? O servo também não parecia em melhor estado. Mas, antes que qualquer um dos dois pudesse dizer alguma coisa, uma voz extremamente animada surge logo atrás deles. Um guia turístico aparece balançando uma pequena bandeira e, cheio de entusiasmo, começa a divulgar uma promoção. 3 dias explorando todas as áreas centrais do setor I1, revivendo as batalhas históricas do campeonato, com direito a um guia extremamente bonita. Irritado, o 12º irmão tenta impedi-lo imediatamente, mas o guia simplesmente se recusa a desistir. Muito pelo contrário, ele continua dizendo que o pacote ainda inclui uma gravação holográfica completa das finais, além de uma foto autografada do campeão do torneio. Foi neste instante que eles perceberam algo. Na propaganda aparecia a foto de seu irmão mais novo, mas logo ao lado também estava a imagem de Lucian. Os dois permaneceram em silêncio por alguns segundos. Suas expressões escureceram imediatamente. Sem perder tempo, exigiram a cópia da gravação. O guia, porém, respondeu com firmeza que aqueles itens não podiam ser vendidos separadamente. Eles só fazem parte do pacote turístico, mas dinheiro sempre fala mais alto. Assim que o guia vê um cartão VIP de ouro negro diante de seus olhos, muda de ideia na mesma hora. Depois de conseguir o material, o servo pergunta por que seu companheiro fez questão de comprar aquela gravação. Será que ele acreditava que a morte do jovem mestre tinha alguma ligação com aquele torneio? O homem fixa seus olhos no post de Lucian. Seu instinto lhe dizia que, não havia a menor dúvida, Lucian estava diretamente envolvido naquela morte. Logo em seguida, os dois homens se sentaram e começaram a assistir a gravação completa do torneio. Mas, surpreendentemente, o que mais chamou a atenção deles não era a morte de Qianshu, e sim Lucian. Ver um simples guerreiro do 10º nível exibir um poder tão absurdo ultrapassava completamente tudo que eles já haviam visto, principalmente ao assistir Lucian derrotando Qianshu com tanta facilidade. Afinal, aquele universo, Qianshu possui uma força equivalente ao 13º nível. Mesmo assim, foi completamente massacrado. O homem comenta que, em um universo tão vasto, não é raro surgir gênios monstruosos. Eles próprios já haviam encontrado talentos inacreditáveis antes, mas agora que finalmente descobriram quem matou o jovem mestre, a missão deles estava praticamente concluída. Depois de refletir por alguns instantes, ele decide que o melhor seria retornar imediatamente e relatar tudo ao mestre. O que aconteceria com Lucian seria uma decisão tomada pelo próprio mestre. Enquanto isso, a cena retorna para Lucian. Dentro do reino do sonho, o sistema finalmente conclui a simulação, 100%. Lucian abre lentamente os olhos e anuncia com absoluta calma que foi um sucesso. Assim como imaginava, simular uma técnica simples de cultivo espiritual consumia muito pouco poder da origem. Analisando o resultado, ele percebe algo extremamente interessante. Apenas o primeiro nível da técnica aumenta a expectativa de vida em 10 anos. O segundo nível adiciona mais 30. E considerando que a técnica possui 9 níveis completos, quem dominasse completamente poderia viver por mais de 5.000 anos, uma longevidade muito superior à maioria dos artistas marciais do 11º nível. Mesmo que os últimos níveis fossem extremamente difíceis de alcançar, chegar ao 6º ou 7º estágio já garantiria centenas, talvez até mais de 1000 anos extras de vida. E desde o início, Lucian havia criado essa técnica pensando em seus pais. Comparado às artes marciais tradicionais, aquela técnica de cultivo era incrivelmente simples. Agora faltava apenas uma coisa: dar um nome a ela. Depois de pensar por alguns instantes, Lucian sorri discretamente. Então, decide chamá-la
de viva para sempre, não importa o que aconteça, porque acima de qualquer objetivo, sua família sempre viria em primeiro lugar. Mas essa não era a maior novidade. Lucien havia finalmente alcançado um novo patamar. Sentindo a energia circulando livremente por todo o seu corpo, ele percebeu que acabou de romper oficialmente para o 11º nível. Dentro de seu corpo, incontáveis células imortais brilharam intensamente. Cada uma delas parecia uma estrela recém-nascida iluminando o céu infinito. Com tantas novas estrelas surgindo, Lucien acredita que finalmente estava preparado para iniciar a próxima evolução do corpo estelar imortal. Segundo seus conhecimentos, uma estrela passa pela infância, juventude, maturidade e por fim chega à velhice. E justamente nesse momento que ela libera toda a energia acumulada durante sua existência. Esse estágio é conhecido como Gigante Vermelho. Se seu corpo estelar imortal alcançasse esse estado, seu poder aumentaria em uma escala simplesmente aterrorizante. Lucien não sabia exatamente quanto, mas, sendo bem conservador, ele estimava que sua força aumentaria pelo menos 1000 vezes, talvez 10.000 vezes mais poderosa do que durante todo o torneio. Entretanto, antes de pensar tão longe, existia um problema muito mais urgente. Seu corpo atual talvez não consiga suportar uma força desse nível. Levantando a camisa, Lucien observa seu próprio físico. Seu caminho do corpo estelar teve origem no ensinamento deixado por Wang He. Como Wang He alcançou o 15º nível, seguir exatamente o mesmo caminho provavelmente também permitiria que Lucien chegasse até lá. Mas esse nunca foi seu objetivo. Ele não queria apenas repetir o caminho de outra pessoa, queria superá-lo. Atualmente, Lucien possuía cerca de 380.000 células imortais, muito mais do que Wang He possuía quando alcançou o 12º nível. Além disso, cada uma de suas células era absurdamente mais poderosa. Era justamente por isso que Lucien conseguia derrotar inimigos muito acima de seu próprio nível. Mas logo seu semblante ficou sério. Ele finalmente percebeu o verdadeiro perigo. Caso despertasse o estado de Gigante Vermelho antes que seu corpo estivesse preparado, toda aquela força poderá explodir de dentro para fora, como um enorme balão preenchido com magma incandescente. Diante disso, ele encontra apenas duas alternativas. A primeira seria limitar deliberadamente o crescimento de suas células imortais. Quando avançasse para o 12º nível, em vez de atingir o estado perfeito, poderia romper antecipadamente. Teoricamente, o corpo estelar imortal suportará até 5 milhões de células imortais nesse estágio, mas tentar alcançar esse limite poderia custar sua vida. Então, ele poderia romper com apenas 1 milhão de células. Seria muito mais seguro. Porém, Lucien rejeita imediatamente essa possibilidade. Fazer isso seria destruir a própria fundação de seu cultivo. Ele jamais aceitaria seguir esse caminho. Restava apenas a segunda opção: encontrar uma forma de fortalecer seu corpo a ponto de suportar o máximo de células imortais possíveis, e então entrar com segurança no estado de Gigante Vermelho. Mesmo possuindo um corpo marcial absurdamente poderoso, Lucien compreendia uma verdade absoluta: neste mundo nunca existe algo invencível, sempre haverá alguém mais forte. Talvez a verdadeira resposta esteja justamente na fusão entre o caminho marcial e o caminho imortal. Ele consegue sentir claramente o poder imortal fortalecendo seu corpo pouco a pouco, elevando continuamente o potencial do seu corpo estelar imortal. Enquanto pensa nisso, Lucien percebe que a palavra imortal daquele nome agora ganha um significado completamente diferente. Infelizmente, esse caminho é extremamente difícil. Além disso, o custo em poder da origem é simplesmente absurdo. Era como mergulhar em um buraco sem fim. Mesmo assim, ele apenas sorri. Pelo menos agora, ele já possui uma direção, e basta continuar avançando um passo de cada vez. Enquanto organizava seus pensamentos, Lucien percebe outro detalhe curioso: seu núcleo dourado ainda continua crescendo. Pelas suas estimativas, ele já possui centenas de quilômetros de diâmetro. Isso simplesmente não fazia sentido. Lucien seguia exatamente o mesmo manual de cultivo. Então, por que apenas ele estava passando por algo tão absurdo? Por um instante, ele até pensa em destruir o núcleo dourado para alimentar suas células imortais e fortalecer ainda mais seu corpo. Mas, no exato momento em que pensa fazer isso, seus instintos disparam um alerta extremamente intenso. Aquilo seria um erro catastrófico. Sem alternativas, ele decide apenas observar. Agora só restava descobrir até onde aquela coisa pretendia crescer. Pouco depois, deixou o reino do sonho. Hinata corre animadamente em sua direção. Lucien olha ao redor e imediatamente percebe uma mudança impressionante. Embora tivesse passado apenas 15 dias, seu avanço transformou completamente aquele planeta. A gigantesca quantidade de energia liberada alterou todo o ecossistema. As árvores foram as que mais mudaram. Algumas já ultrapassavam 30.000 metros de altura. Até mesmo diversos animais haviam crescido de forma assustadora. Alguns mamíferos agora mediam mais de 50 metros. O planeta inteiro parecia ter se transformado em um verdadeiro mundo selvagem. Enquanto observava tudo isso, Lucien percebeu que sua irmã ficou um pouco mais alta, e seu pai já estava muito mais próximo de alcançar o nível de um grão-mestre. O velho, um pouco envergonhado, explica que apenas continuou treinando sem entender muito o que fazia, e acabou chegando até ali. Mas no fundo, ele mal conseguia esconder o orgulho. Depois de passar a vida inteira trabalhando pesado, finalmente se tornar um grão-mestre era algo que ele faria questão de contar para todos os seus amigos assim que eles chegassem. Já Hinata, que também havia alcançado o nível de grão-mestre, cruzava os braços emburrada. Ela reclama que seu irmão ainda nem sequer a elogiou. Sem conseguir esconder um sorriso, Lucien aperta delicadamente suas bochechas. Depois,
depois bagunça seus cabelos e responde que, com todos os recursos e condições que ela possui, chegar apenas ao 7º nível não era exatamente algo digno de tantos elogios. Ela fez um biquinho de indignação, então Lucian ri e pede que ela continue se esforçando. Logo em seguida, ele revela que vai ensinar uma nova técnica de cultivo para seus pais e entrega uma missão importante para sua irmã. Ela será responsável por olhar os dois durante o treinamento. Se fizer um ótimo trabalho, ganhará uma nave espacial exclusiva. Os olhos de Hinata brilharam intensamente. Afinal, treinar todos os dias estava ficando bem entediante. E com um universo tão gigantesco diante dela, viajar pelo espaço sempre foi um de seus maiores sonhos. Logo depois, Lucian pergunta onde estava sua mãe e Fubuki. Hinata responde que as duas viajaram para o planeta vizinho. Fubuki estava acompanhando sua mãe durante a visita à casa de uma tia. Ao ouvir isso, Lucian fez rapidamente alguns cálculos. Faltava apenas 4 anos e 3 meses. Era esse o tempo restante até que a grande crise se aproximasse. Pouco depois, ele precisava aproveitar cada segundo. Uma estranha intuição surgiu em seu coração. O verdadeiro lugar onde encontraria a oportunidade para evoluir ainda mais era o campo de batalha do espaço sideral. Sem perder mais tempo, Lucian finalmente tomou sua decisão. Seu próximo destino será o temido campo de batalha do espaço sideral.